meus amores! Tudo bem? Estamos agora iniciando o quarto bimestre. Tem noção disso? Quanto tempo a gente já está aqui? Estudando de forma remota. E a gente entrou agora no quarto bimestre. Esse ano está acabando, hein? E tão poucos abraços nós tivemos. Isso é uma facada no meu coração. Mas não tem problema. Se estamos com saúde, valeu a pena, né? Bom, entrando no quarto bimestre, então, nós vamos mudar aí o conteúdo. Na verdade, não é mudar, é continuar. Lembra que a gente falou sobre a diferença de frase, oração, período? Então, quando a gente tem frase, a gente pode ter frase com verbo e frase sem verbo. Lembra? Show. Quando não tem verbo, a gente vai chamar de frase nominal. Quando tem verbo, a gente vai classificar o período. Se o período tiver uma oração só, é período simples. Se tiver duas ou mais orações, o período vai ser composto. Estão lembrando? Não lembra o que é oração? Aquela afirmação que a gente dá, né, que gira em torno de um verbo, lembra? Então a gente conta o número de orações pelo número de verbos. Então se tem dois ou mais verbos, tem duas ou mais orações, período composto. E aí a gente começou no bimestre passado a falar de sujeito e predicado, mas isso era uma análise de período simples. Nós vamos entrar agora numa análise de período composto. Na verdade, a gente não vai analisar o período composto, mas a gente vai ver um elemento muito importante na construção desse período composto. Sabe o que é? A conjunção. Conjunção é uma classe gramatical. Nós vimos ao longo do ano todo verbo, substantivo, adjetivo, não foi? Agora a gente vai ver conjunções. Olha aí, olha. Eu estou na página do livro, a unidade 7, página 17. Quem quiser acompanhar, é só abrir. Vejam só, conjunções coordenativas e orações coordenadas. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, período composto, ele tem mais de uma oração, certo? E agora, como é que eu passo de uma oração para outra? Então, eu digo assim, a professora está na escola e gravará a aula. A professora está na escola, primeira oração. E gravará a aula, segunda oração. Eu tenho dois verbos, está e gravará, certo? Mas o que ligou as informações? Olha, a professora está na escola, essa é a primeira informação. É uma informação independente. Só com ela já faria todo sentido. A professora está na escola. Ah, legal, tá lá, vou falar com ela. Segunda oração. Gravará a aula. A professora gravará a aula. Também não está rica em significado, em sentido? Tá, também é uma oração independente. Uma não precisa da outra. Mas elas se completam com relação à expressão que eu quero dar, a ideia que eu quero transmitir. Então, eu tenho aí, para unir essas orações, uma conjunção. Como eu estou falando de duas orações independentes, eu estou falando de uma conjunção coordenativa. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessas próximas aulas. Vamos dar início? Não se assuste. Vai ficar tudo bem, sempre. Com a matéria também, tá? Então, vem comigo, ó. Nem todos os dias são ruins. Alguns são horríveis. O ovo queimou. O ônibus atrasou. E um piadista sentou ao meu lado. Mas eu não morri, respondeu a velha. Viram essa tirinha aí? Gente, vocês concordam com essa visão do moço aí? Que nem todos os dias são ruins, que alguns são horríveis? Só tem dia ruim, dia horrível, é isso mesmo, gente? Ai, eu não concordo com isso, não. Vamos ver a pergunta. Considerando a frase do primeiro quadrinho, é possível dizer que a tira vai expor uma visão otimista ou pessimista do cotidiano? Por quê? Vai, me responde. Ele está sendo otimista ou pessimista?
Pessimista, né? Afinal de contas, ele só está vendo coisa ruim, gente. É ruim ou é horrível? Como assim? Nada, a vida é bela, os dias são lindos. Mesmo que haja problemas, né? Então, vamos ver a resposta? Uma visão pessimista, se foi isso que você colocou, parabéns, você acertou. Pois a frase dá a entender que só existem 2 tipos de dias, os ruins e os horríveis. Agora me fala, e você? Eu já falei com a minha visão. Positiva sempre, otimista sempre. Fala pra mim, como é que você vê a vida? Você é igual esse personagem aí, pessimista? Ou você é otimista igual a professora? Ah, tem que ser otimista, né? Porque já é tanta coisa ruim que chega. A gente tem que ter visão otimista da vida. Vamos continuar que a gente está falando de matéria, né? Cabelo aqui. Próxima página. Letra B. Cada uma das legendas no alto dos quadrinhos é composta de um único período, simples. Por que foi escolhido esse tipo de período para compor? Por que será? Releia o balão de fala do último quadrinho, é que é letra C. Que ideia a conjunção mais estabelece na oração? Adição, oposição, alternância, conclusão ou explicação? São os valores das conjunções, percebe? Aquela conjunção vai estabelecer uma ideia de adição, de oposição, de alternância. E é isso que a gente tem de analisar. Olha, na letra B, eu vou dar o tempo para vocês me responderem. Cada uma das legendas no alto dos quadrinhos é composta de um único período simples, ou seja, com uma oração. Por que foi escolhido esse tipo de período para compor? Não era uma informação só, independente? Então, tem um acontecimento. Se só tem um acontecimento, um fato, para que mais de um verbo? Para que mais de uma oração? Certo? E aí a gente tem a explicação aí, olha, gabarito. Corrige comigo. Porque em cada quadrinho há uma ilustração mostrando o acontecimento específico que tornou o dia desagradável. Primeiro, o ovo queimou. Um fato, isolado. No segundo, o ônibus atrasou. No terceiro, e um piadista sentou ao meu lado. 3 fatos isolados. Então, só precisou de 3 verbos, só tenho 3 orações. Mas cada informação foi dada num quadrinho, formando um período simples de cada vez. Certo? Aí, muito bem, na letra C. A pergunta é, que ideia a conjunção mais estabelece na oração? Vamos ver? O que você pensou aí quando eu falei? Qual é a conjunção lá do quadrinho? Vamos ter de voltar. Conjunção mais. Mas eu estou viva, eu não morri. Foi isso que ela diz? Então, olha só. Tudo é ruim, mas... O que isso está fazendo? É oposição. Ele passou da visão pessimista, lá com o piadista do lado, né? A pessoa que sentou, para ser otimista. Ó, isso se opõe. Então, tem valor de oposição. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, é o rap da conjunção que indica oposição. A gente vai ver isso depois. Mas o mais indica isso. Então, veja só, eu tenho orações que se ligam a outras e eu tenho uma conjunção ali no meio. E essa conjunção indica oposição, que é o mais. Naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, da tia Elaine, que está na escola e gravará a aula, já não é de oposição, porque uma coisa não se opõe à outra, elas se complementam. Então, a ideia é de acréscimo. Então, a conjunção e vai ser uma conjunção aditiva. Percebe? Indica adição. Certo? Vamos ler. Opa! A letra D. Olha aí. A oração respondeu a velha relaciona-se à oração anterior? Há alguma conjunção unindo essas duas orações? Respondeu a velha. Não
tem uma conjunção, ela foi ali, ó, intercalada. Ela até se relaciona sim, porque ela indica que a anterior foi o que a velha respondeu. Mas não houve uma conjunção. Então, olha só, nós temos orações que vão ter conjunção e orações que não vão ter conjunção. Isso também faz parte do nosso dia a dia, da nossa expressão, certo? Às vezes a gente escreve e não tem conjunção. Quer ver? Eu cheguei, abri o armário, peguei um biscoito, comi, saí. Eu não botei conjunção nenhuma. Eu fui falando, ó, várias coisas que eu fiz, que eu já nem lembro mais para repetir, e não usei conjunção. Mas eu poderia usar conjunção na última. Eu cheguei, abri o armário, peguei o biscoito, comi e saí. Ó, na última eu coloquei conjunção. Percebe? Então, nós vamos tratar melhor disso na aula online, para quem não vier para a escola, e na aula presencial. A gente vai usar o quadro, a gente vai explicar bonitinho, mas já fica aí o conteúdo. Vamos ver aqui, olha, no que a gente vai entrar na próxima aula. Hoje foi só uma introdução. A gente tem aí, olha, orações, na página 19. Conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São as conjunções coordenativas, são nessas que nós iremos nos basear. Tá bem? Combinado? Então eu te vejo online e te vejo presencialmente. Tá bom? Fiquem com Deus. Na semana que vem eu volto falando melhor sobre esses tipos de conjunções. Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Até a próxima.